Olá, comunidade da TV 247. Bom dia, comunidade do Casa das Manos. Eu sou a Andréa Truz e hoje estou aqui com vocês no dia 14 de setembro de 2024, 9 horas da manhã. Peço para todas as pessoas que estão chegando compartilhar essa live, deixar um like, se possível, tornar membro do canal brasil247.com/apoio ou um pix@brasil247.com.br. São formas de colaboração. Lembrando que hoje é fundamental chegar, dar like, compartilhar nas redes de vocês, até porque agora a gente tem que ampliar o nosso compartilhamento, porque não tem mais o Twitter, né? O X, o X, então a gente faz agora esse compartilhamento via o chat também. Peço para que vocês fiquem conosco, lembrando que este programa é gravado, por isso eu não tenho como ler os comentários, mas a gente vai ter aqui uma conversa. Peço para vocês comentarem também aqui no nosso chat, e eu vou assistir, eu vou ler. Eu tenho certeza que a doutora Thalita também. E agora sim, vou trazer Thalita Camargo da Fonseca, que é mestra em Ciência e Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em Direito Público, graduada em Direito. Ela é registrada como jornalista também, atua como advogada desde 2016, trabalha com direito público, constitucional e convencional, com ênfase em proteção e promoção dos direitos humanos, direito interno, cortes internacionais, orientações e ações afirmativas no âmbito das políticas públicas no Brasil, nas temáticas de proteção de dados de internet, crimes digitais, segurança cibernética, direito e amparo a vítimas graves de violações de direitos humanos, proteção ao patrimônio histórico, cultural, conservação e restauro. Ou seja, na verdade, a gente tem aqui uma gama muito grande do que é relacionado aos direitos humanos, mas hoje a gente vai falar. E aí, Thalita, seja bem-vinda, bom dia. Você veio aqui, nós tivemos uma conversa no Boa Noite 247, acho que tem aqui umas 2 semanas, e a gente estava, né, nós falávamos muito sobre o impacto do Eduardo, né, do Elon Musk e o X, mas a gente não tem sossego, a gente não pode nem um dia falar de avanços. A gente está falando de um avanço, essa questão, né, das penas do feminicídio, mas a gente tem que trazer uma outra questão, que aí entra diretamente com a pauta, né, direitos humanos também. Como é que isso vai ser feito? Como é que vai acontecer? Ontem, quando saiu essa notícia de realmente que agora você vai ter um aumento das penas no que diz respeito ao feminicídio, e eu pensei no primeiro ponto, se a gente não tem o básico, que é para, né, salvaguardar essa vítima antes que ocorra o feminicídio, será que a gente vai ter condições de lidar com essa pena aumentada do feminicídio? Depois a gente vai falar também um pouquinho sobre o tecnofeudalismo, se der tempo, porque é um assunto tão importante, e a gente sabe que, Thalita, quando você está aqui, a gente vem um atrás do outro, enfim. Tomara que a gente dê conta de todos os assuntos, mas eu acho que é importante hoje a gente tratar dessa questão da violência contra as mulheres e como lidar com essa perspectiva dentro do aspecto jurídico. Seja bem-vindo. Bem, primeiramente, obrigada, André, pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, são temas de extrema importância, realmente. E, como você bem colocou, André, é sempre uma questão de um passo em relação à violência contra a mulher, mas sem, muitas vezes, nós imaginarmos o que é o entorno disso, né? Por quê? Porque há, obviamente, a questão de comemoração. Nossa, conseguimos que a pena seja aumentada em relação ao feminicídio, ou seja, aquela morte que se dá simplesmente pelo fato da pessoa ter o gênero feminino, né? Não, lembrando que aqui não é só, simplesmente mulheres, mas também incluso das mulheres trans. Bom, eu sou muito cética, infelizmente, pelo que eu vejo no meu dia a dia, em relação a isso ser um avanço. Primeiramente, por quê? Porque o que significa crime? O crime significa que a nossa sociedade reputa determinado fato como impossível de continuar ou impossível de aceitar.
E por isso que nós transformamos determinadas atitudes humanas em crime. Quando a gente fala em aumento de pena de crime, a gente está falando que nossa sociedade realmente não suporta determinado tipo de situação. E no Brasil, infelizmente, nós vemos pesquisas, qualquer Google que você der de pesquisas relacionadas à violência de gênero em 2023 e 2024, vocês vão perceber o aumento exponencial da violência. Esse aumento exponencial da violência, obviamente que ele antecede o feminicídio, até porque o feminicídio ele pode ocorrer de uma maneira íntima, que é daquele cujo qual essa vítima, né, essa mulher, ou pessoa do gênero feminino, tinha laços de afeto, como pode ser o feminicídio não íntimo, que é o de terceiro, que não tem laços de afeto com essa vítima, mas que tem o ódio pelo feminino, que tem essa questão de repulsa pelo gênero, pela mulher, pelo gênero feminino. Então, esses dois tipos de feminicídio é muito importante a gente compreender, até porque a grande maioria dos casos de feminicídio no Brasil, eles são decorrentes de violência doméstica. Então, nós temos feminicídio íntimo de uma maneira exponencial. E o feminicídio não íntimo, ou seja, daquele que tem apenas um rancor, um asco ao gênero feminino, de forma minoritária. Poderíamos pensar, Thalita, mas nós temos aqui uma subnotificação? Pode ser que sim. Até porque eu acredito que seja muito difícil a Polícia Civil de algum estado computar a questão de feminicídio íntimo e não íntimo. Simplesmente colocarão feminicídio ou simplesmente o homicídio quando não verem características específicas dessa relação de ódio ou dessa relação realmente de interrupção da vida simplesmente pelo ato de ser mulher ou do gênero feminino. Entretanto, essa questão que eu trago, que a grande maioria é do feminicídio íntimo, ou seja, aquele perpetrado por alguém que tem laços de afeto e de confiança, ou seja, pessoas próximas, familiares ou não, mas próximas dessa vítima, é o nosso grande problema. E o nosso grande problema no Brasil, que é de caráter endêmico, que é a violência contra a mulher, em todos os seus aspectos. E é óbvio que quando a gente estuda casos de feminicídio, é muito, mas muito difícil, Andréa, que esse ato de feminicídio ele seja descolado de todo um histórico que permeou outros tipos de violência até chegar à perda da vida dessa vítima, né? O que a gente encontra na grande maioria dos casos de feminicídio é uma trajetória negligenciada de tipos de violência. Quando eu falo negligenciada, é porque não houve interrupção da violência e simplesmente uma modificação do tipo de violência que essa vítima sofre. Thalita, é tão importante porque e é óbvio que a gente tem que falar, né, e recentemente, por conta, né, desse último caso que nós tivemos, que, enfim, né, a ministra Aniele Franco com o ministro Silvio Almeida, e trouxe para o debate da esquerda, mais uma vez, aquele ponto que é a vítima. O como é frágil ser vítima de abuso, de qualquer tipo de violência contra as mulheres no Brasil, no mundo, mas né, estou puxando aqui para nós. Várias vezes a gente teve que falar assim, olha, mas é a voz das vítimas, é a vítima, é uma vítima, é a vítima. Eu queria que você me falasse um pouco dentro dessa lógica, porque quando a gente fala das vítimas, e você já falou aqui várias vezes, o caminho difícil que é conseguir proteção para elas. Quiçá justiça, não é? Como um todo, não é? Devolvo para você, Thalita. Andréa, infelizmente, a perspectiva da mulher brasileira, ela não é das melhores no sentido de proteção. Talvez
a grande maioria de nós mulheres, nós não tenhamos a dimensão disso pela própria sociedade patriarcal e misógina que nós somos inseridas, né? Eu vou começar, por exemplo, com a questão realmente que eu sempre falo, cultural. Por quê? Porque, por exemplo, não é difícil a gente imaginar que hoje, 2024, século 21, a gente ouça, quando uma moça jovem engravida, que ela deve se casar. Essas questões, por exemplo, culturais, de levar a mulher a uma padronização comportamental e não simplesmente de escolha, é muito difícil para nós. E isso começa, por exemplo, com questões básicas, onde não há tipo de violência nenhuma, a gente imagina. Só que quando a gente fala isso para uma moça, por exemplo, mas será que o pai vai assumir? Você tem que se casar ou qualquer coisa assim? A gente está negligenciando o quê? Especificamente o poder de decisão dessa mulher e a atitude sobre a vida dela. Se a gente está pensando que isso é muito comum ouvir de gerações, por exemplo, da década de 50 ou da década de 60, a gente tem que imaginar que a gente ainda está construindo um imaginário de direitos da mulher nesse país. Nós temos que pensar, e eu sempre falo isso, que é importante a gente entender a trajetória dos direitos da mulher brasileira para conseguir entender o porquê que a gente sofre tanto e ainda tantos crimes. E vou fazer uma pequena parte, um pequeno resumo da evolução dos direitos da mulher no Brasil, para chegar nesse momento aqui, que é um momento crucial, porque apesar de nós termos muitos direitos garantidos, nós não temos, na prática, a absorção social disso. E essa é a grande celeuma. Então, assim, a mulher, até 1932, ela não podia votar, porque sequer entendiam que ela tinha capacidade de escolher o seu governante. Então, 1932 é que a gente garante esse direito. Só que 1932 é muito interessante porque a educação no Brasil ela começa a ser obrigatória e pública em 1930. Então, de 1930 a 1932, a gente tem 2 anos aí, digamos, de um começo de alfabetização. Muitas pessoas não eram alfabetizadas, né? E ainda não são. Nós evoluímos um pouco em relação ao voto obrigatório. Apesar de ter o direito ao voto em 32, o voto obrigatório da mulher, se eu não me engano, é 1965. Então, veja como a gente vai engatinhando. As primeiras feministas do Brasil e os movimentos foram muito importantes nesse sentido, tanto para o nosso direito ao voto, quanto para o nosso direito obrigatório ao voto, mas isso eclode, por exemplo, numa questão muito séria em 1970, que são assassinatos gravíssimos de mulheres, e na época já com televisão. Então, isso foi amplamente repercutido, que é o caso, por exemplo, dos 2 assassinatos envolvendo 2 mulheres no Rio de Janeiro, né? Que é o caso da Leila Diniz e da, se eu não me engano, é Cláudia, né? A segunda moça que foi assassinada também. Agora eu me esqueci o sobrenome. Ângela, não é, você fala daquela Ângela... Isso, é Ângela Diniz. E a Cláudia. E a Cláudia. Porque o que acontece? Em 1970, a gente começa finalmente a ver que o assassinato de mulheres, seja por seus pares amorosos, ou seja, que é, digamos, o que seria hoje um feminicídio íntimo, no caso do Oxtrich e da Ângela Diniz, e da outra moça, um caso de feminicídio não íntimo, porque ela não tinha relação nenhuma íntima com os rapazes que a violaram sexualmente, depois cometeram um homicídio. Nós verificamos o quê? Que a população brasileira começou a entender aquilo como algo não normal, não aceitável. Entretanto, por exemplo,
disso e de feministas nas ruas e de grandes embates é que nós conseguimos elaborar algo muito importante, que é o ferramental das delegacias de polícia voltadas à mulher, que é de 1985, se eu não me engano. E aí eu penso, 1985, 2024, né? Nós temos aí 39 anos. O que é que a gente tem de evolução em 39 anos de aparato para a mulher? Hoje, em 2024, eu percorro esse Brasil atendendo vítimas de violência doméstica e intrafamiliar, e eu vejo que tem lugares onde as delegacias da mulher, elas têm até uma estética diferente para o acolhimento daquela mulher, que geralmente vai acompanhada dos filhos, então tem uma brinquedoteca, um lugar mais colorido, não tem as faces de uma delegacia comum, que já é por si só hostil. Mas tem muitas delegacias que não conseguiram ainda chegar nesse patamar. Entretanto, o que nós vemos em capitais brasileiras, e isso é de extrema gravidade, porque se nós imaginarmos nosso país como um país continental, se na capital nós temos um determinado tipo de argumentação, o que é que nós não encontramos no interior, né? Ou seja, digamos assim, um pouco fora da questão realmente de envolvimento, seja por manifestações e etc., que acaba chegando depois. Vou dar um exemplo prático. Delegacia da Mulher em São Paulo, né, capital. Chego com uma cliente na delegacia e recebo a resposta de que, mas a sua cliente tem algum tipo de hematoma? Bom, nós temos o artigo 147b no Código Penal falando que a violência psicológica é crime. Quando uma delegada de polícia, mulher, me fala isso em 2024, eu começo a temer, simplesmente pela questão de formação dessa profissional. E aí, quando eu diligencio junto à Ouvidoria de Polícia de São Paulo e falo, viu, deixa eu entender qual que é a grade de formação da Polícia Civil e a grade de formação da Polícia Militar. Lá, eu verifico que não existe, por exemplo, uma matéria voltada para a violação de direitos humanos de mulheres, a violação de direitos humanos de criança, a violação de direitos humanos de idosos. Por que isso é importante? Porque existe uma matéria que é direitos humanos. E se nessa matéria, direitos humanos, ter tão somente, por exemplo, tratados internacionais de direitos humanos, desculpa, mas o delegado de polícia, o escrivão, o policial militar que está ali na batida todo dia, vai falar, que é isso, garoto? Sai daqui! O que eu tenho a ver com isso? Então, assim, isso é tão grave que as pessoas sequer têm consciência, por exemplo, que a nossa Constituição, ela é um reflexo de tratados internacionais de direitos humanos. Por isso que a gente fala que as constituições, a partir de 1980, elas começam a ser democráticas e começam a ter o quê? Vinculados a ela? A questão dos direitos humanos depois da Segunda Guerra. Então, assim, se nós não entendermos a complexidade de tudo isso, vai ser muito difícil realmente nós vermos algumas coisas na prática. E eu trago outros exemplos, né, que você acabou lendo no meu currículo, eu agradeço, mas assim, a gente fala assim, Thalita, o que é direito convencional? Caramba, Perfeito. Direito convencional é o direito das convenções internacionais. Perfeito. Mas aí o que ocorre? Quem sabe disso? Quem aplica isso? Perfeito, né? Como é que chega, né? A informação disso, né? Andréia, não chega, não vai. E isso, quando é tido um aprimoramento desse debate, é STF. Só que eu não posso esperar chegar lá para que o profissional da área do direito, ele compreenda, inclusive os advogados, que eles têm que começar a exigir aqui embaixo, em primeira instância, em delegacia de polícia, seja delegacia de polícia, no caso, polícia civil, né? Mas também nos batalhões de polícia militar e também das guardas municipais, quando elas fizerem esse papel,
o entendimento do que é direitos humanos e o entendimento do que é o acolhimento de uma vítima de graves violações de direitos humanos. Porque quando isso não acontece, a gente não consegue produzir as provas necessárias para um promotor denunciar, para um juiz condenar e assim por diante. E aí eu falo basicamente, vamos falar ainda dessa questão de violência psicológica. Vamos pensar. Se tivesse hematoma, a gente levaria essa pessoa para um IML. O médico legista vai ter a competência de examinar e falar: o rosto está aqui, mordida e etc., contusão, alguma coisa nesse sentido. Mas, quando a gente está falando de violência psicológica, é necessário, é obrigatório que se tenha um protocolo de atendimento para isso. Aí a pergunta é, por que é que não se tem? Não tem. E se não tem, precisa se criar. Eu, nesses últimos 8 anos, trabalhando com vítimas de violência de direitos humanos, quando eu chego para as vítimas de direitos humanos em relação à violência doméstica e intrafamiliar, eu produzi um tipo de entrevista, onde tem mais ou menos umas 25 perguntas, que eu passo por todos os crimes, né, as violências que a Lei Maria da Penha diz, isso aqui, é violência, para conseguir demonstrar que, minimamente, quando a gente estiver produzindo a prova, essa mulher que sofre violência psicológica, ela tem que ter um respaldo, e esse respaldo ele tem que ser estatal, de um psiquiatra e psicólogo. Tem que ter. Não tem como. Senão a gente vai entrar o quê? Em subnotificação. E outra coisa, a mulher vítima de violência doméstica ou intrafamiliar, ela passa por uma questão que é muito séria no nosso país, pela questão realmente de diferença econômica que existe, que é a questão de violência patrimonial. Opa! A gente tem que começar a entender o óbvio que é. As mulheres não saem do ciclo de violência porque elas não têm um colchão financeiro. Não tem um colchão financeiro porque se ela sair de casa, muitas vezes ela vai querer levar os filhos. E o cara, às vezes, na hora de pagar a pensão, esse processo vai demorar, 8 meses. O que você vai fazer com 8 meses com seu filho? Então, assim, a gente tem um grande problema, que é o judiciário sobrecarregado, a morosidade dos processos de família, a dificuldade de produção de provas em delegacias de polícia, a dificuldade de produção de provas com simples elaboração, uma elaboração de boletim de ocorrência, por exemplo, da Polícia Militar, que vai atender uma violação de direitos humanos de mulheres, ou, por exemplo, de violência doméstica, já consubstancia e muito o inquérito policial nesse sentido. Mas é bem feito? A maioria das vezes, não. A maioria das vezes, nem sequer o boletim de ocorrência feito pela Polícia Civil, ele é bom o suficiente. E aí eu vou dar exemplos de casos que já saíram na imprensa, e por isso que não vou dizer os nomes das pessoas, mas se as pessoas quiserem procurar no Google, conseguem encontrar. São Paulo, uma pessoa mora com 2 filhos, né, uma mulher, 2 filhos, na Sé, e o senhor, namorado, um determinado dia, com ciúme da mulher, entra em discussão com ela, entram os 2 em vias de fato, ou seja, ela tenta se defender, acaba realmente tendo algum tipo de empurrão nele, nesse sentido, só que ele pega a cabeça dela e começa a bater com a cabeça dela na porta. E tem pessoas passando, ligam para a Polícia Militar. A Polícia Militar conduz esses 2 para a delegacia. Aí, quando chega na delegacia, de madrugada, perguntam assim para essa mulher, mas quem que começou? Uhum. A senhora vai registrar contra ele mesmo? Mas ele está alegando aqui que ele se defendeu. O policial militar, neste mesmo boletim de ocorrência, relata o quê? Testemunha me informou que ele estava com a cabeça dela em mãos, maiando na porta. Como isso pode ser, gente? Algum tipo de defesa. Mas está lá.
Esse caso é muito sério, porque esse caso, por exemplo, teve 4 aditamentos do boletim de ocorrência. O primeiro aditamento foi isso. Liberaram o cara, liberaram ela, falaram, mas ele falou que vai me matar. Não, ele não vai lá só pegar as coisas dele e vai embora. Essa mulher sai da delegacia plenamente ciente que ela tem medida protetiva de urgência. E ela não tem. Por quê? Delegado de polícia, e aí vem uma questão de inconstitucionalidade. Inclusive, eu estou estudando a questão de arguição da inconstitucionalidade disso, que é delegado de polícia, quando tem na comarca juiz e promotor, obrigatoriamente, ele não pode determinar a medida protetiva ali. Ele tem que enviar para o promotor e para o juiz para que isso seja determinado judicialmente. Mas, se isso é levado para uma cidade do interior, onde não tem comarca, ou seja, não tem fórum, né, juiz e promotor, o delegado ele pode. Gente, o que isso quer dizer? Que a mulher está mais protegida no interior, onde o delegado pode, naquele momento, expedir uma medida protetiva de urgência para aquela mulher, quanto que a mulher da capital tem que esperar o fórum, sabe? Isso é inconstitucional, plenamente constitucional, e está aí. Bom, nesse caso específico, segundo aditamento, por que ele aconteceu? Porque quando da primeira agressão, o filho dessa mulher, ele vai e tenta defender a mãe e também é agredido. E aí o filho dessa mulher liga para a polícia porque o cara retorna e como ele é adepto do parkour, ele consegue subir dessa casa, entra pela janela, destrói tudo e ainda deixa o gás aberto, falando, eu vou matar todo mundo. No segundo aditamento, polícia militar é acionada, vai até lá, ela tem uma filha menor, que a polícia militar já tinha identificado na primeira ida. Então, o que ela faz? Ela leva nessa segunda ida uma policial militar feminina para que consiga resgatar a criança. Bom, os policiais militares, nessa ocasião, foram perfeitos em todas as ações e conseguiram tirar a família da casa antes que a casa explodisse, porque explodiu. E foi questões de minutos, ou seja, até os policiais militares entraram em risco. Detalhe, desde que a lei Henri Borel ela entrou em vigor, ela se torna obrigatória todas as vezes que há violência doméstica ou intrafamiliar e tenha um menor, a aplicação dela. E pasme, 4 edições do boletim de ocorrência. Não foi trazida essa lei. A menina, filha dessa senhora que foi agredida, até agora, ela nem sequer consta como vítima. Por que houve o terceiro aditamento desse boletim de ocorrência? Porque o rapaz, filho dessa mulher agredida, que tentou defender a mãe, nas 2 ocasiões, também foi agredido. E ele teve que ouvir que ele não poderia ter o boletim de ocorrência dele feito na delegacia da mulher porque ele é homem. Quem é que colocará uma lógica numa questão de atendimento, de acolhimento prioritário, se não uma prevaricação, neste caso, muito séria, porque esse rapaz machucado teve que ir para uma outra DP e o outro DP falou, não adianta fazer por aqui, é por lá. E aí, ok. O que aconteceu com o 4º aditamento? A garota ainda não concedeu. Mas, como a casa explodiu e era na Sé e era um imóvel tombado, esse 4º aditamento conta explosão. Gente, nós estamos falando de uma tentativa de homicídio de 3 pessoas, sendo uma criança. Esse rapaz, ele está preso. Por quê? Pela explosão. Não pela tentativa de homicídio. Bem, isso é normal? É. E se eu falar para vocês que isso não é normal só para essa mulher que mora numa situação periférica em São Paulo. Isso também é sério, por exemplo, quando a esposa de um presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, ela tem o imóvel dela arrombado e todos os itens retirados, porque
o dito cujo esposo entendeu que ele poderia, afinal de contas, ela não tinha pagado o condomínio. Esta mulher sequer conseguiu dar avanço após o boletim de ocorrência sobre os furtos da casa dela que ocorreram a mando desta figura. E isso não é público, mas eu estou falando porque é algo que está entrando agora para o STF. Assim, nós temos que imaginar que a mulher no Brasil sofre, independente da sua classe social, independente do seu grau de instrução formal, independente do local do Brasil que ela estiver. E que isso é tão sério que a gente entra num abismo de boletins de ocorrência que podem até virar denúncia, mas que não conseguem se formalizar, por exemplo, a questão de condenação por prescrição. A gente não consegue punir os agressores. Thalita, eu queria trazer, puxando dessa relação, a dificuldade, por exemplo, no que diz respeito à alienação parental. Porque ela entra também, né, que deveria ser algo importante para a defesa das mulheres, e que, infelizmente, é uma visão, aí você me corrige até, é essa visão heteronormativa, baseada em machismo estrutural, que reverte tudo para a mulher, que ela acaba sendo responsabilizada por N processos. Não sei se você lembra de um caso que aconteceu em Campinas, acho que foi em 2017, no primeiro dia do ano, que foi um caso também de alienação parental, que o cara entra na casa e matou toda a família dela, né? Matou todas as mulheres foram assassinadas, e os homens, alguns, acho que sobreviveram 2, mas assim, que mostra, primeiro, há uma fragilidade, sim, mas tem também uma visão ainda da justiça, e você mesmo acabou de falar isso, né? Mostrando esse caso, que a mulher sempre é colocada como... Ela é vítima, mas tem aquele... Mas, né? Será que... Vamos olhar de novo? Vamos analisar. E muitas vezes isso gera, né, como a causa final, o assassinato, a perda da guarda do filho. Como é que você vê nesse processo em que você tem, não é, o Anuário da Violência das Mulheres, que mostram que ampliou demais essa relação da violência? Por outro lado, a gente tem, né, uma tentativa aumentando a pena do feminicídio, só que a gente sabe que na base a gente já está lidando com penas que no final, né, com uma percepção legal da justiça, mas que no final acaba trazendo, mais uma vez, para esse lugar de culpabilidade, a vítima, né? Bom, nós mulheres, nós sempre sofreremos todos os tipos de violência de forma mais contundente que o homem. E se a mulher é negra, se a mulher é indígena, isso piora. Entretanto, como eu disse, a violência, ela não tem classe social, ela não tem grau de instrução. E você falou algo muito certo, porque assim, eu lido com situações que isso não é um termo cunhado por mim, tá? Mas que a gente começa a falar sobre questões de morte em vida, que é exatamente, por exemplo, 1 turbilhão de processos que acaba levando a mulher a uma violência patrimonial tamanha que ela não consegue se defender. Nos casos de alienação parental, eu sou muito suspeita para falar, porque assim, eu vejo, às vezes, os pais, às vezes as mães, utilizando os filhos para superar coisas que eles não superaram durante a relação interrompida, ou após ela. E isso é muito grave. Então, óbvio que eu já advoguei para pais em relação à alienação parental praticada por mães e por mães em relação à alienação parental praticada por pais. A lei da alienação parental em si, infelizmente, ela se tornou um instrumento de perseguição à mulher. Isso porque, se a gente computar o tanto de ações que tem em relação à mulher praticando violência parental, é muito maior do que os homens. Até porque
ainda há a questão de, tem que ficar com a mãe e os filhos. E isso, muitas vezes, faz com que a mãe fique, na maior parte do tempo, com os filhos. O que não necessariamente faz com que ela se torne uma alienadora parental. Mas há muitos casos que sim acontecem. E nisso é uma grave falha, eu acho que comportamental, realmente, na nossa questão de maturidade emocional, em entender numa vara de família o que é que acontece, o que é que pensa essa mãe, ou o que é que pensa esse pai, e qual o horizonte de mundo que esses pais vivem para que os menores não sofram. É muito difícil isso ainda. Até porque, por mais que a gente fale que é devida uma especialização a todo mundo que trabalha em área da família, a pergunta é: que especialização é essa? Novamente, assim como os policiais, nós entramos no: cadê a formação específica para isso? Se existe, ótimo, porém, pelo que eu vejo, quanto atuante na área, não está sendo eficaz. Se não existe, há uma necessidade de existir. Opa, agora abrindo aqui. Thalita, é tão complicado, né? Porque são questões de uma minúcia, né? Ali é um olhar diferente, é um julgamento diferente. E, infelizmente, o lado mais fraco e essa questão também, né, dessa dependência financeira, emocional, porque olha só, Thalita, teve esses dias, eu estava dando uma olhada no Instagram, né? Aí era um caso assim, uma advogada que falou, né, a vida inteira a paciente, né, a cliente dela compactando ali uma vida, engravidou, o companheiro falou, não, você engravidou, então não precisa trabalhar, porque, né, vamos fazer a conta que vai dar tanto, isso, e no final das contas é melhor você ficar em casa do que a gente ter que pagar alguém. E isso foi, e quantas histórias são assim? Quantas mulheres não abrem mão de suas carreiras por conta desse tipo de relação? E em um determinado momento, a questão era jurídica. Ela, obviamente, ela deixou de trabalhar, o cara se separa, né, tá a fim de se separar, e ela sem nada, né? Ela se vê ali, depois de anos de casamento, abrindo ali, acabando essa relação e não tendo ali uma segurança, né, financeira. E é tão grave isso, porque é visto ali dentro de uma, né, de uma especificidade. Para o homem é uma nova vida, uma nova oportunidade, mas para a mulher aquilo é carregado de uma violência tão grande. E olha que a gente está falando de uma violência que não é física, né? E que não é levada. Como é que você leva esse tipo de violência, né, para um tribunal? Né? Como é que você leva esse tipo de violência para discutir essas questões? Porque é humilhação, é uma tristeza dentro de uma lógica de um histórico de vida. Agora, por outro lado, situações em que a família, né, ela corre risco de vida, ela corre, o filho ou a filha corre risco de vida, e sempre numa luta tremenda para se manter viva. Quer dizer, nos dois polos, eu estou falando de uma violência que é patrimonial para uma outra que é violência física, a gente só perde. Qual é o caminho a partir do aumento de uma pena dessa? Ela resolve? Aumentar a pena resolve? Aumentar a pena vai trazer mais justiça para esses casos? Não é? Porque a gente entende que aumentar a pena é importante, mas ela vai resolver como um todo? Porque ela não consegue resolver questões básicas, que é, por exemplo, né, em várias questões, uma medida protetiva, como você mesmo, né, elencou, como básica, pagar uma pensão, ou como básico, essa violência patrimonial de uma mulher, de uma hora para outra, sair sem nada de um relacionamento, ou sair sem vida. Mas como é que a gente lida, não é, entre, e você, no caso, né, Thalita, que tem que lidar com a base legal e tem que trazer ali um respaldo de segurança para o cliente, né, para a sua cliente, e ao mesmo tempo trazer justiça, porque parece que essas duas coisas juntas, elas não estão andando juntas, né? Bom, você tem toda a razão, perfeita a sua colocação. Vou dar um exemplo de um caso. Uma pessoa mudou, né, uma senhora mudou com a filha dela de cidade para abrir um restaurante com o senhor. Em determinado momento, ela deixou a cidade onde ela estava, a tranquilidade da filha dela
onde eles moravam para abrir esse restaurante, e essa relação acabou não dando certo por conta de um episódio de violência física, e simplesmente no dia seguinte essa mulher se vê sem a possibilidade de adentrar o restaurante, que até então era onde ela trabalhava. Isso é levado até a delegacia e até a promotoria de justiça, e também até várias famílias, e ninguém consegue enxergar a violência patrimonial. E mesmo a gente escrevendo, olha, ela não tem outra fonte de renda. Ah, mas é uma pessoa instruída, é uma pessoa jovem, ela consegue uma recolocação no mercado de trabalho logo. O que é logo para uma pessoa que está impossibilitada de entrar no local de trabalho por decorrência de violência? É tão absurdo a gente ter que desenhar determinados tipos de violência que eu não sei mais se é necessário uma alteração no Código Penal para a inclusão de violência patrimonial ou colocar a violência patrimonial como agravante. Até porque, se eu colocar como agravante, sinceramente, Andréa, não vai mudar. Até porque quem mata uma mulher agora, pensando no que eu já vi de feminicídios, não é 40 anos que vai fazer essa pessoa, agora eu posso ficar pensando preso 40 anos, é melhor eu não fazer. Para! Vamos pensar na realidade do que essas pessoas chegam a pensar para cometer esses atos. A questão é, se está pensando algo nesse gênero, ou se chegou a cogitar isso, ou se a mulher vítima chegar a dizer isso para alguma autoridade, a pessoa que está com essa intenção, ou que já cometeu outras formas de violência contra essa mulher, ou contra a pessoa desse gênero feminino, minimamente ela tem que ser assistida pelo Estado. E quando eu falo assistida pelo Estado, não é prisão. A gente não quer um encarceramento. A gente quer uma reeducação. A gente quer que o ponto de vista do agressor ele seja de enxergar a violência praticada para que não existam outras vítimas. Porque às vezes agride a mãe, mas não agride a filha, mas no futuro vai agredir a filha porque entende que aquela agressão da mãe é normal. Então, assim, é muito complexo falar em um aumento de pena, sendo que a gente não consegue, como você bem colocou, entender o que é uma medida protetiva ou deixar uma medida protetiva eficaz realmente, ou quando ocorre um descumprimento de medida protetiva, que a autoridade policial, Ministério Público, magistratura, entenda a gravidade disso. A grande maioria dos crimes é quebra de medida protetiva e feminicídio. É muito raro não ter uma comunicação de algum tipo de violência. Um mínimo de comunicação existiu antes de qualquer tipo de feminicídio. Perfeito. E, claro, mas em briga de marido e mulher não se mexe com mulher. Se mete sim. Se você ficou sabendo que a sua amiga, que a sua vizinha, qualquer pessoa está sofrendo violência, às vezes a vítima não consegue enxergar que é vítima. Às vezes ela se culpa, porque muitas vezes ela sofre o gaslighting, ela sofre a manipulação para achar que ela está sendo culpada e ela merece aquele tipo de punição. Então, assim, o nosso quadro ele não é dos melhores. É um avanço? Pode ser um avanço legislativo, mas na prática isso não vai adiantar em nada. Como na prática também não adiantou em nada a questão, agora as vítimas de crimes sexuais têm um lugar à parte no hospital e na delegacia ela deve ser tratada diferente também. Tá, mas e a celeridade do processo? E o acolhimento digno? E a própria violência psicológica que vem junto com a violência sexual, caramba. Não é? Isso não tem como tirar. Não tem como anular uma violência de outra. Mas tem que entender a complexidade que uma violência exige que se entenda. Perfeito. E, Thalita, a gente está indo para a parte final da nossa conversa.
Então, é porque assim, a gente tem uma ideia, não é, de que, e aí tem a ver realmente com essa questão da punição, né? Aumentou a pena, então agora né, ele vai pensar duas vezes. Não, ele não vai pensar duas vezes. Aumentou a pena, eu vou me sentir mais protegida, porque de alguma forma vai dar ali algum recado. Isso demonstra que o feminicídio é uma violência diferente dentro dessa lógica jurídica. Quer dizer, será que falta ainda um olhar mais feminino, um olhar mais humano? E aí acho que os direitos humanos entra nesse ponto para entender a complexidade da violência contra as mulheres? Com certeza. Eu sempre falo isso na questão de pontos de vista, né? Nós temos que imaginar que nós temos um legislativo onde eu acho que 9 ou 10% são mulheres. Não que homens não possam e não tenham homens no nosso Congresso para defender as mulheres. Tem. Mas é óbvio que quando tem uma desproporção de paridade realmente de gênero, nós temos uma desproporção de visão de mundo. Então, obviamente, nós estamos em uma sociedade criada por homens, para homens, e sem considerar a visão feminina e quem está realmente sentindo isso na pele. É aquela história, né? Quem é negro sabe que é negro quando começa a sofrer o racismo. A mulher sabe que é mulher quando ela começa a se sentir assediada ou quando ela começa a se sentir diminuída em suas opiniões ou calada em suas expressões. E isso não dá para explicar. É só vivenciando que a gente percebe. Então, quando nós aprimoramos um pouco mais, né, o conhecimento em todas as teorias feministas e como isso avançou no nosso pensamento, aquelas questões de existem correntes invisíveis, mas a gente só vai senti-las quando a gente for por elas brecadas em algum tipo de movimento, né? Que nós começaremos a pensar isso. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, eu tenho uma militância muito séria em relação à paridade de gênero em todos os ambientes, inclusive naqueles ambientes onde se formam as leis. Porque, diferente disso, nós temos que ter realmente pessoas que consigam ter horizontes de mundo diferentes. Não é fácil, não, Thalita. A gente tem muita luta pela frente e é sempre importante a gente trazer essa conversa. E aí fica aqui até uma provocação para a próxima conversa, uma próxima entrevista, que é essa violência que nas redes toma uma dimensão também que é destrutiva, não é, Thalita? Que também é, né, um lugar que você trabalha, né, e tem que lidar com essa questão da violência nas redes. E isso é uma nova modalidade também de violência contra as mulheres, e que eu não sei se ela atinge de uma maneira, de novo, né? Ela não é física, mas ela acaba, né? Porque ela é psicológica, ela acaba com o emocional, ela destrói, né? Então fica aqui só um adendo para você complementar, mas um convite para a gente tratar dessas questões e o tecnofeudalismo que a gente vai deixar para uma próxima conversa. Mas eu acho que esse ponto é tão absurdo, né? Porque, né? Imagina, a própria exposição das mulheres, né? O uso de inteligência artificial, colocar imagens de criança com corpos, né? Com corpos nus, é muita coisa que a gente tem que lutar ainda, né, Thalita? Muita, a luta está longe de acabar. Essa luta ela não acaba, né? Ela não acaba. E desde a minha dissertação, né, que eu fico chocada quando eu faço uma imersão no mundo digital e comento que nós imaginamos e preparamos uma sociedade onde existem leis, no entanto, não existem os operadores da lei. Por quê? Porque a gente não tem uma polícia digital. Thalita, mas tem delegacia que vai cuidar de crimes digitais. Tá, aonde?
aquelas que já estão sobrecarregadas de crimes digitais financeiros, se a gente está imaginando realmente existir punição para aqueles que constroem ou destroem reputações em redes sociais, a gente está imaginando um universo onde o mínimo a gente não consegue proteger, que é a dignidade humana. Outro pode roubar sua identidade a qualquer momento e destruir, às vezes, uma carreira, às vezes, uma chance de futuro, porque muitas das vítimas são crianças, são adolescentes, e por isso talvez a importância tão grande dos pais estarem atentos a onde essas crianças e adolescentes estão inseridos nesse mundo digital. Por quê? Porque ali a gente não tem controle ainda. Então, por exemplo, hoje mesmo eu vi rapidamente uma reportagem onde a Austrália estava agora em embate com o Elon Musk, dizendo, olha, se você não respeitar as regras aqui da Austrália, nós vamos ter que realmente suspender a sua rede. E aí o Elon Musk, obviamente, chamou os australianos de fascistas. Então, assim, não é no Brasil, é no mundo. O mundo está despertando para essa questão de empresas de grandes capitais financeiros, que hoje são as empresas de tecnologia, as big techs, relacionadas especificamente a conteúdos digitais de redes sociais e armazenamento de dados, né, as nuvens, e que há responsabilidade desses grandes empresários em controlar os seus ambientes para que não ocorram os crimes que no mundo presencial existem e que lá também. Mas é o grande desafio. Então, André, só para uma orientação final, todo mundo é passível de qualquer tipo de crime, não há classe social, como eu disse, não há instrução formal, não há, principalmente em relação às redes sociais, não há alguém que esteja isento disso. Mas que quando aconteça, é necessário sempre que se faça a lavratura de boletim de ocorrência. Todo cidadão tem direito a fazer o boletim de ocorrência. Então, não vá para uma delegacia e saia de lá sem o registro. Tendo a possibilidade de fazer esse registro digital, faça esse registro de forma digital. Tendo a possibilidade de ter um advogado, ou de ter a orientação de um advogado para que te acompanhe, isso também é possível. Tanto possível quanto eu digo necessário. Porque se não conseguem enxergar a violência patrimonial e a violência psicológica, sendo que muitas vezes ela não se destaca da violência física em si, é necessário que alguém acabe traduzindo isso, judicialmente falando, né, para que o agressor receba sua punição e para que a vítima realmente saiba dos seus direitos. É muito grave a gente imaginar que a maioria das mulheres brasileiras sabem o que é a Maria da Penha. Entretanto, a maioria das mulheres brasileiras não sabem o que a Lei Maria da Penha as garante. Isso é muito sério. Principalmente a questão de violência doméstica e acolhimento, que é obrigatório. E acolhimento dos filhos. E quando a gente fala acolhimento dos filhos, a gente já tem que melhorar. Porque, por exemplo, no caso dessa casa que explodiu, ofereceram um acolhimento para a mãe e para a criança. Mas para o rapaz, não. Como é que uma mãe ia deixar o filho, que também foi agredido, ir para um terceiro lugar, sendo que a casa foi incendiada e no acolhimento poderia ser tão somente ela e a criança? Então, tem coisas que não tem lógica. E quando a gente vê que não tem lógica, a gente fala, é uma violação de direitos humanos. E muitas vezes, nesses atos, essas pequenas dificuldades de entendimento ou de uma manobra realmente que seja feita para o melhor acolhimento da vítima, é que o Brasil está sendo tão condenado em cortes internacionais. A gente tem muita luta, por isso que o caso das Manas está aqui, porque esse fato de você, né, colocar que as pessoas entendem que tem uma Lei Maria da Penha, mas não entendem o que ela, né, garante, é sinal de que a gente precisa muito falar sobre violência contra as mulheres, violência de gênero, e falar sobre justiça também, não é? Porque uma coisa, ela depende basicamente disso, da gente se sentir segura. E acho que a justiça é o único caminho, né, Thalita? E a gente sabe muito bem disso.
Thalita, muitíssimo obrigada. Eu passo para você se despedir e já fica aqui um convite para você voltar. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e espero sempre com a esperança de que dias melhores virão para que nossas mulheres e meninas não tenham que sofrer tanto quanto nós acabamos observando as nossas pares em 2024. Thalita, um beijo para você e até a próxima. A gente segue aqui na luta. Até mais.